A Carta aos Romanos. Capítulo 1. Paulo julga o seu irmão. E você, por que menospreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Porque está escrito: tão certo como eu vivo, diz Jeová, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua reconhecerá abertamente a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, mas, em vez disso, estejam determinados a não pôr uma pedra de tropeço ou um obstáculo diante de um irmão. Sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si mesmo. Somente quando alguém considera algo como impuro, então para ele é impuro. Pois, se o seu irmão se ofende por causa de um alimento, você não está mais andando de acordo com o amor. Não arruíne pelo seu alimento aquele pelo qual Cristo morreu. Portanto, não deixem que se fale mal do bem que vocês fazem, pois o reino de Deus não tem a ver com comida e bebida, mas com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem trabalha dessa forma como escravo para Cristo, agrada a Deus e tem a aprovação dos homens. Assim, empenhemo-nos pelas coisas que promovem a paz e pelas coisas que edificam uns aos outros. Parem de demolir a obra de Deus só por causa do alimento. É verdade que todas as coisas são puras, mas é prejudicial para o homem comer se isso for causar tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para si diante de Deus. Feliz é aquele que não condena a si mesmo por aquilo que aprova. Mas se alguém tem dúvidas e come, já está condenado, porque não come com base na fé. E tudo que não se baseia na fé é pecado. Capítulo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes, e não agradar a nós mesmos. Que cada um de nós agrade ao seu próximo, para o bem dele, para edificá-lo. Pois nem mesmo Cristo agradou a si mesmo. Mas, assim como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Que o Deus que dá perseverança e consolo lhes conceda terem entre si a mesma atitude que Cristo Jesus teve, para que, unidos e com uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, assim como Cristo também acolheu vocês, visando glória para Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos circuncisos para mostrar a veracidade de Deus e confirmar as promessas que ele fez aos antepassados deles, e para que as nações glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Assim como está escrito: é por isso que te reconhecerei abertamente entre as nações, e ao teu nome cantarei louvores. E ele diz também: alegrem-se nações com o povo dele. E ainda, louvem a Jeová todas as nações, e que todos os povos o louvem. E Isaías diz também: haverá a raiz de Jessé, aquele que surgirá para governar as nações. Nele as nações basearão a sua esperança. Que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz, por meio da sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pessoalmente, estou convencido quanto a vocês, meus irmãos, de que vocês mesmos também estão cheios de coisas boas, cheios de todo conhecimento e de que podem aconselhar uns aos outros. No entanto, eu lhes escrevi com bastante franqueza sobre alguns pontos para que vocês se lembrem deles novamente. Faço isso por causa da bondade imerecida que me foi concedida por Deus para que eu fosse servo de Cristo Jesus a favor das nações. Estou ocupado na obra santa das boas novas de Deus, a fim de que as nações sejam uma oferta aceitável, santificada com o Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me orgulhar em Cristo Jesus no meu serviço a Deus. Pois não me atreverei a falar de coisa alguma, a não ser daquilo que Cristo realizou por meu intermédio
para que as nações fossem obedientes. Ele agiu por meio das minhas palavras e ações, pelo poder de sinais e milagres, e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e por todos os lados, até o Ilírico, preguei cabalmente as boas novas a respeito do Cristo. Desse modo, fiz o possível para não declarar as boas novas nos lugares onde o nome de Cristo já fosse conhecido, a fim de não construir sobre o alicerce de outra pessoa. Mas, assim como está escrito, aqueles que nunca tiveram notícia sobre ele verão, e os que não tinham ouvido entenderão. É por isso que fui muitas vezes impedido de ir visitar vocês. Mas agora não tenho mais território virgem nestas regiões e, por muitos anos, estou ansioso de ir visitá-los. Por isso, quando eu viajar para a Espanha, espero vê-los e ser acompanhado por vocês parte do caminho, depois de primeiro ter desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas no momento, estou de partida para Jerusalém, a fim de servir os santos, pois os irmãos da Macedônia e os da Acaia partilharam de boa vontade suas coisas, fazendo uma contribuição para os pobres entre os santos em Jerusalém. Sim, eles fizeram isso de boa vontade, e de fato eram devedores deles. Pois, se as nações participaram das coisas espirituais deles, elas também têm o dever de servir a eles com suas coisas materiais. Assim, depois que eu tiver terminado de fazer isso e tiver entregado a eles essa contribuição em segurança, partirei para a Espanha e visitarei vocês no caminho. Além disso, sei que, quando eu for visitá-los, chegarei com uma plena medida de bênçãos de Cristo. Eu os exorto, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e por meio do amor do Espírito, que vocês se esforcem comigo em orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos descrentes na Judéia e para que meu serviço a favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Assim, pela vontade de Deus, eu os visitarei com alegria e serei reanimado junto com vocês. Que o Deus que dá paz esteja com todos vocês. Amém. Capítulo 16. Apresento-lhes a nossa irmã Febe, que é ministra da congregação em Cencreia, para que vocês a acolham no Senhor de um modo digno dos santos e lhe deem toda a ajuda necessária, pois ela mesma também se mostrou defensora de muitos, de mim inclusive. Transmitam minhas saudações a Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que arriscaram o próprio pescoço por mim, e a quem não somente eu, mas também todas as congregações das nações somos gratos. Saudações também à congregação que se reúne na casa deles. Saudações ao meu amado Epêneto, que é um dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudações a Maria, que trabalhou arduamente a favor de vocês. Saudações a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, que são homens bem conhecidos pelos apóstolos e estão em união com Cristo há mais tempo do que eu. Transmitam minhas saudações a Amplíato, meu amado no Senhor. Saudações a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e também ao meu amado Estaques. Saudações a Apeles, o aprovado em Cristo. Saudações aos da casa de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu parente. Saudações aos da casa de Narciso que estão no Senhor. Saudações a Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudações à nossa amada Pérside, pois ela tem trabalhado arduamente no Senhor. Saudações a Rufo, o escolhido no Senhor, e a mãe dele, que é também minha. Saudações a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com beijo santo. Todas as congregações do Cristo mandam saudações a vocês. Eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Porque homens como esses não são escravos de Cristo, nosso Senhor, mas dos seus próprios desejos, e, com conversa suave e bajulação, seduzem o coração dos ingênuos. A obediência de vocês se tornou conhecida por todos, e eu me alegro por sua causa.
Mas quero que vocês sejam sábios quanto ao que é bom, porém inocentes quanto ao que é mal. O Deus que dá paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a bondade imerecida do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu colaborador, manda-lhes saudações, e também Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando-lhes saudações no Senhor. Gaio, que hospeda a mim e a toda a congregação, envia saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, envia-lhes saudações, e também Quarto, irmão dele. Aquele que pode fazê-los firmes, de acordo com as boas novas que eu declaro e com a pregação sobre Jesus Cristo, segundo a revelação do segredo sagrado que foi mantido em silêncio por tempos de longa duração, mas que agora foi revelado e dado a conhecer entre todas as nações por meio das escrituras proféticas, de acordo com a ordem do Deus eterno, para promover a obediência pela fé, a Deus, que é o único sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém.